Olá, eu me chamo João Lucas e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre os geomintos. Eu faço parte do projeto de extensão Desvendando os Geomintos, Educação em Saúde na Prevenção das Enteroparasitoses utilizando ferramentas digitais, que é orientado pelo Dr. Adriano Penha Furtado e pelo Dr. Francisco Tiago Vasconcelos de Mello. E para iniciar essa discussão, é preciso conhecer os geomintos. Eles são um grupo de parasitas em que parte do seu ciclo biológico deve passar pelo solo, visto que o solo possui um papel fundamental por oferecer as condições adequadas para a maturação dos ovos, dos geomintos e por, posteriormente, ser o veículo de transmissão. E isso fica bem resumido pela palavra geominto em si, onde gel se refere à terra e ominto a verme. E os geomintos possuem quatro principais representantes, que são o Ascaris lumbricoides, o Trichiurus trichiura e os ancilostomídeos, que é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. E comentando um pouco sobre a epidemiologia, de acordo com a OMS, as geomintíases são classificadas como doenças negligenciadas. E, em resumo, as doenças negligenciadas representam um grupo de enfermidades em que parte delas é parasitária, que acometem populações mais pobres e com acesso limitado aos serviços de saúde. Por exemplo, os indivíduos residentes de áreas rurais remotas. E outras doenças negligenciadas que podem ser citadas são a doença de Chagas, a dengue e a leishmaniose. E voltando para os geomintos, estima-se que 1,5 bilhão de pessoas estejam infectadas com pelo menos uma espécie, nas regiões tropicais da África, da Ásia e da América Latina. Sendo que o Ascaris lumbricoides, ele lidera a prevalência por acometer 1,2 bilhão de pessoas, seguido pelo Trichiurus trichiura, que infecta cerca de 795 milhões de pessoas, e também os ancilostomídeos, que infectam cerca de 740 milhões de pessoas no mundo todo. Assim, fica claro que as geomintíases representam um sério problema de saúde pública, por serem doenças atreladas à pobreza e ao baixo desenvolvimento socioeconômico, pois a realidade das pessoas que vivem sob essas condições é a falta de saneamento básico e a dificuldade de acesso à água. Além disso, foi observado que a alta prevalência dos geomintos nas regiões tropicais acontece porque esses locais eles oferecem as condições ambientais adequadas, ou seja, temperaturas quentes e umidade na medida certa para o pleno desenvolvimento dos ovos. E também é válido comentar que as crianças representam o grupo mais vulnerável para as geomintíases. Isso porque elas possuem um sistema imunológico em desenvolvimento, como também os hábitos higiênicos em formação e muitas vezes o contato frequente com o solo. E outra coisa importante de se falar é que apesar dos geomintos terem uma relevante capacidade de causar morbidade e incapacidade, eles apresentam uma baixa mortalidade. E mesmo tendo essa importância clínica, as geomintíases não são doenças de notificação compulsória. E as doenças de notificação compulsória são um conjunto de doenças em que é obrigatório informar a ocorrência delas para as autoridades sanitárias, para que assim se adotem medidas o mais rápido possível para que não ocorra uma maior disseminação da doença. E pode-se citar a raiva, o sarampo e a tuberculose. E para reforçar mais um pouco sobre as características dos geomintos, já foi falado que a transmissão ocorre pelo solo contaminado, como também tem a profilaxia semelhante, que envolve principalmente o saneamento básico, e também os habitats semelhantes, que é o intestino delgado para o Ascaris lumbricoides e ancilostomídeos, e o intestino grosso para o Trichiurus trichiura. E eu fiz um apanhado dos sinais clínicos que podem aparecer no indivíduo parasitado por algum geominto, como a anemia ferropriva, a desnutrição, a obstrução intestinal, a síndrome de má absorção, o baixo ganho de peso, complicações respiratórias, o prolapso retal e a disenteria crônica.
Mas isso não quer dizer que o indivíduo vai apresentar toda essa sintomatologia. Por exemplo, tem o prolapso retal, que é o sintoma característico da tricuríase, mas não se vê muito comumente as complicações respiratórias no Trichuris tricura. Isso porque esse euminto ele não apresenta ciclo pulmonar. E sobre o diagnóstico, ele é realizado basicamente pela utilização de métodos parasitológicos baseados na identificação dos ovos dos eumintos nas fezes. E são utilizados três métodos. O método direto a fresco, em que ocorre apenas a diluição da amostra com água destilada. Tem também o de sedimentação espontânea, que se refere à técnica de Hoffman, Pons e Janner, em que basicamente é a diluição da amostra com água destilada, para então filtrar a amostra com gaze e ela é deixada em repouso por um período que forma um sedimento no fundo. E esse tempo é de no mínimo 1 hora e pode ficar até 24 horas. E por último tem o método de Kato-Kat, em que a amostra ela é comprimida contra uma malha que possui um diâmetro específico para a passagem apenas de ovos de eumintos e alguns detritos, então ela é depositada sobre uma lâmina e por cima disso se coloca um celofane impregnado com verde malaquita. E esse conjunto é deixado descansando por um período entre 1 a 2 horas e assim, após isso, ele é levado para a análise microscópica. Esses três métodos eles são os mais utilizados por causa do seu baixo custo operacional e pela praticidade, que são critérios essenciais para o funcionamento de laboratórios de pequeno porte. E sobre o tratamento, ele é realizado pela utilização de medicamentos via oral, em que os principais são o albendazol e o mebendazol. E eles são disponibilizados gratuitamente pelo SUS. E acerca da prevenção, ela é basicamente feita por melhores condições de saneamento básico, como também o tratamento preventivo periódico com a administração de medicamentos, principalmente nas escolas, e também a ação conjunta da vigilância em saúde e da atenção básica na execução de ações de educação em saúde. E estas foram as minhas referências, que eu vou estar deixando o link de cada uma na descrição, caso alguém queira estudar de forma mais aprofundada. E queria avisar também que eu vou estar postando os próximos vídeos focados em cada euminto. E é isso. Obrigado. Tchau, tchau.